Bora, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Delfrates, Produtividades. Tá ali, ó, canal. Gente, já tô montando o PC Gamer de novo ali, ó. Comecei agora, tá? Não tem nem um mês que eu comecei, já coloquei a fonte, já coloquei tudo, o projeto tá desenvolvendo novamente. Você vê que a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos, né? Quem conhece o canal aqui sabe que muita coisa já aconteceu. Eu estou falando aqui só de forma profissional, né? Eu não vou entrar em méritos financeiros, religiosos, sentimentais, conjugais, porque a gente passa milhões de coisas e eu não tenho um alvo específico, né? Um canal específico para falar de cada assunto. Só que quem é evangélico, quem é cristão sabe como que é a vida de alguém que crê, né? Cheia de perturbações, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e eu creio que a gente também vai vencer, tá bom? Vamos direto ao assunto. Hoje eu vim explicar Isaías 63, desmascarar, essa é a verdadeira palavra. Porque na verdade eu não sei se os religiosos, eu falo religioso, gente, eu não estou dizendo sobre pessoas que fazem parte da religião, tá? Quando eu falo religioso, eu estou dizendo sobre pessoas que é da religião e levam tudo ao pé da letra, não admitem, né, a palavra e principalmente agem. Muitas pessoas agem como fariseus, né? Elas não querem aceitar a verdade que está escrita. Elas interpretam da sua forma, ensinam da sua forma e acabou. Tá bom? Então eu vim aqui desmascarar Isaías 63. Algumas pessoas já leram, já se assustaram. E eu já vi até padres, já vi pastores pregando Isaías 63, as pessoas não compreendem. A pessoa que lê Isaías 63 e ela age de forma leiga, nós até compreendemos, né? Dá pra passar batido porque a pessoa realmente não entendeu. Mas quem entende e não fala a verdade, porque tá escrito. Querem negar aquilo que tá escrito, né? Isso é bem complicado, tá bom? Então vamos lá ao capítulo 63. Se você pensa o pior, essa é a verdade. É bem pesado, realmente é bem pesado 63. Eu vou explicar todos os versículos para vocês. Beleza? Então você que já leu, e você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir em Isaías 63, que eu vou explicá-los da forma correta, coisa que muita gente não explica. Sem cortes. Quem é este que vem de Edom, com vestidos tintos de borza? Este que é glorioso em sua tidura, que marcha... João Ferreira de Almeida, tá? Tidura, que marcha com sua grande força. Estão falando de Deus. Aqui é uma visão de Isaías vendo o Senhor. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, assim Deus responde. Tá? Estou parafraseando para vocês. Por que está vermelha as tuas vestiduras? Pergunta Isaías. Os teus vestidos como aquele que pisa no lagar? Primeiramente, aqui muitas pessoas, inclusive pessoas renomadas, viu? Elas estavam dizendo que isso aqui aponta para a cruz. Olha que interessante, né? Aponta para o sangue de Jesus Cristo que foi vertido. Isso aí é fábula. Isso é fábula. Isso aqui, essa passagem não está falando sobre Cristo. Essa palavra está falando sobre vingança de Deus, primeiramente, né? Porque Deus vai explicar que pisou pessoas aqui, destruiu pessoas. Estamos no Velho Testamento. Versículo 2. Por que está vermelha as suas vestiduras, como os seus vestidos, como aquele que pisa no lagar, né? Deus responde, versículo 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. E os pisei na minha ira. Pisou quem, gente? Pessoas. E os esmaguei no meu furor. E o sangue salpicou os meus vestidos e manchei toda a minha vestidura. Deus destruiu pessoas aqui. Versículo 4. Porque o dia da minha vingança estava no meu coração. Tá claro. Essa palavra é clara. Não tem como desmentir. Né? Estava no meu coração.
e o ano dos meus remidos é chegado. Está chegando o tempo que Deus vai purificar. E olhei, não havia quem me ajudasse. E espantei-me, e de não haver quem me sustivesse, pelo meu braço me trouxe a salvação, do meu furor me susteve. Deus está dizendo aqui assim, outras palavras. Eu vim dali que eu pisei, eu destruí pessoas. A minha revolta, a minha ira, eu destruí pessoas. Eu já estava programando, já estava irritado com esse povo. E eu destruí. Ninguém concordou, ninguém me ajudou, mas eu fiz. Por que Deus fala que ninguém me ajudou? A gente pergunta, mas Deus queria ajuda para destruir povos? Sim. No tempo de Moisés, através da revolta que houve do povo, a revolta de Abirão e o seu povo, a Bíblia vai dizer que Moisés disse, assim diz o Senhor. Né? Passa para lá, para cá quem quer servir Senhor, passa para lá quem quer servir, ficar do lado de Abirão. E aí Moisés disse, assim diz o Senhor, matem todos os inimigos. Então Deus contava com o povo antes, no tempo do Velho Testamento, para matar pessoas. Tá bom? Depois a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Tá? E aqui Deus está dizendo assim, ninguém esteve do meu lado. Né? Aqui é tempo de Moisés. Ele disse, então eu mesmo fui e eu mesmo destruí esse povo. Versículo 6. Pisei os povos. Isso não tem nada a ver com o sangue de Cristo. Pisei os povos na minha ira. E os embriaguei no meu furor. E a sua força derribei por terra. Tá vendo? Versículo 7. Aqui são orações. As benignidades do Senhor mencionarei. E os muitos louvores do Senhor consoante. Tudo que o Senhor nos deu, concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia, aqui o povo está orando, né? Estão lembrando do tempo bom que viveram com o Senhor. Isso aqui é o povo que foi liberto do Egito. Deus dizia, tá? Aqui está contando uma em terceira pessoa, e também está contando também, como se fosse Deus falando, tá bom? Versículo 8. Certamente eles são meu povo, que não mentirão. Assim foi o seu Salvador. Isaías está falando sobre o povo. Em toda angústia, quem? Deus. Ele angustiado. E o anjo da sua face salvou. O anjo da sua face é o Espírito Santo. Eu vou explicar para vocês lá na frente depois, que isso se realmente trata do Espírito Santo. E o anjo da sua face o salvou, pelo amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, e contristaram o meu Espírito Santo, pelo que ele se tornou inimigo. Quem se tornou inimigo, gente? O Espírito Santo se tornou inimigo do povo, porque eles se rebelaram, blasfemaram, entristeceram o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo se entristeceu, se tornou seu inimigo, e ele mesmo pelejou, lutou contra eles. O Espírito Santo passou a lutar contra o próprio povo, entende? Eu vou puxar daqui a pouco lá para os capítulos do Êxodo, e a gente vai entender o que isso quer dizer. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo, onde está, o povo está respondendo aqui, aonde está aquele que nos subiu o mar e os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um monte, um nome eterno? Aquele que guiou pelo abismo com os cavalos no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiastes o povo para criares um monte glorioso. Atenta desde o céu, povo orando novamente, atenta desde o céu, e olha desde a tua santa, gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo, as suas obras poderosas? O pessoal está perguntando. Há ruído das tuas entranhas e das tuas misericórdias. Detém-se para comigo, mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não conhecesse e Israel não te conhecesse, tu, ó Senhor, é nosso Pai.
nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Versículo 17, muito importante, muito triste, muito importante e muito alertador para a gente. Logo mais, Paulo ele até chega a alertar depois na carta de Coríntios. Por quê? 17. Por que, Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração? Para que não o temamos. Faze voltar por amor dos teus servos as tribos da tua herança. Só um pouco de tempo foi possuída pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre com quem tu nunca dominastes e como quem nunca chamastes pelo teu nome. Ó, se fendeste os céus e descesses, e se os montes ecoassem diante da tua face, como quando o fogo inflamava a lenha e faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem à tua presença. Quando fazia coisas terríveis que nós esperávamos, descia e os montes ecoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com os olhos se ouviu Deus além de ti que trabalhe para aqueles que nele esperam. Só até aí, gente. Eu acho que muita gente já entendeu. Eu vou agora parafrasear, vou explicar da forma correta, o melhor possível. Isaías tem uma visão onde Deus ele está se aproximando com as vestes, que as vestes do Senhor são brancas, as suas vestes estão cheias de sangue. E Isaías pergunta, quem é esse que está vindo ali, ao longe, né, a qual as vestes estão cheias de sangue, manchadas como alguém que pisou no lagar nas uvas. Deus diz, eu mesmo pisei nas uvas, eu sou o homem que estou com as vestes sujas, pisei o meu povo no meu furor, aquele povo que era rebelde, aquele povo que não me agradaram, que me entristeceram, eu pisei e não houve quem me ajude. Isso aqui eu já expliquei. O povo começa a perguntar e se questiona. Fala, Deus, essa era a oração do povo. Por que o Senhor endurece o nosso coração? Por que o Senhor faz que a gente não tema? Por que o Senhor faz com que a gente não clame, com a gente não busque? E a palavra está dita pelo próprio povo. O Senhor disse, eu vou chamar o meu povo, eu vou amá-los, eu vou cuidar deles. Porém, em certo momento, eles se rebelaram contra a vontade do Senhor e, principalmente, um pecado sem perdão, eles entristeceram o Espírito Santo de Deus, no qual fez com que o próprio Espírito Santo passasse a lutar contra eles, galera. Entendem? Jesus vai dizer logo mais lá na frente no Novo Testamento, Jesus chama o povo fariseu e diz, se vocês pecarem contra mim, tem perdão. Se vocês pecarem contra Deus, também tem perdão. Mas se você entristecer o Espírito, não tem perdão. Isso está na Bíblia. Eu vou deixar na descrição os versículos a qual a gente for falando. Deus também avisa para o povo, assim que o povo sai de Faraó, o pessoal sai do Egito e vai para o deserto, Deus diz, eu vou enviar para vocês o anjo da minha presença, porém, tomem cuidado de obedecer tudo que ele pede, porque ele não vai perdoar a rebelião de vocês. Deus avisou. E o que acontece? O povo justamente se rebelou. Foi aonde Deus começou a matar a gente. Deus abriu a terra, engoliu pessoas. Moisés deu a lei, a qual a voz de Deus disse para Moisés que matassem boa parte do povo. E assim foram se acontecendo. O povo não entrou na terra prometida. Para quem aqui tem assistido a novela da Record, né? Mas o povo não entra na terra prometida, não. A gente está careca de saber disso. E depois o povo vai orar e diz, Deus, a gente não consegue te servir mais. Nosso coração está duro. A gente não consegue se quebrantar porque o nosso coração está duro. Nos ajuda novamente a quebrantar o coração. Lá na frente mais Deus vai responder o povo, né? Mas isso aí já é assunto para outro vídeo. Então assim, esse capítulo ele não se trata, esse trecho não se trata da remissão de Cristo dos pecados. Esse trecho se trata sobre pessoas que Deus destruiu. Pessoas que Deus destruiu por motivo de rebelião contra o Espírito de Deus, o Paracleto de Deus, aquele a qual não há perdão para pecados. Tá certo, gente? Então essa é a explicação verdadeira aí para a qual muita gente não entende. Então se a gente voltar lá para trás, eu vou deixar o versículo para vocês, Deus avisando para o povo que ele não iria perdoar
se entristecessem nele, antes mesmo do povo entristecer, e foi o que aconteceu. Lá na frente, também Paulo alerta nas cartas paulinas, né? Paulo deixa bem claro e fala assim: não deixe que aconteça com vocês como aconteceu com eles, obedeçam a Deus, porque dura coisa cai nas mãos do Senhor, tá bom? Então um abraço para todos vocês que nos acompanhado aí, muito obrigado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa na descrição não, nos comentários. A gente vai responder e vai fazer novos vídeos. Tem dúvida sobre algum capítulo da Bíblia? Tá com a mente fumaçando? Então manda pra gente aí que nós vamos responder, tá bom? Muito obrigado, gente. Abraço.